Olá, estamos chegando com mais um direto do plenário aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta. Você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã. Olha, gente, o direto do plenário, como vocês estão acompanhando, está sendo feito através de videoconferência. Fique ligado na nossa programação da TV Cidadã. Vamos agora direto para o plenário. A conselheira Rosa não vai estar presente porque o computador dela está faltando alguma configuração e a gente, por aqui, o técnico não conseguiu. Então, eu queria que a assessoria do plenário colocasse a pauta que ela tinha hoje para terça-feira da semana que vem, só adiamento da pauta. Ok? Então, eu pediria à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 31 dias do mês de março do ano 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reunidos os senhores conselheiros. Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em terceira leitura uma proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. O senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo parabenizou a iniciativa do excelentíssimo senhor presidente e o esforço de todos os técnicos da tecnologia de informação do Tribunal de Contas pela realização dessa sessão visual em função dessa grave pandemia Covid-19 que assola todo o país, e todo o pleno associou-se ao voto. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo mais quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 11-129-2019. Representação, aprovado acórdão 30. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, o senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente para adotar todas as providências no sentido de convocar a sessão da primeira Câmara para ser online, caso ainda permaneça esse impedimento de ser feito presencial. O senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, da mesma forma, também solicitou ao excelentíssimo senhor presidente para adotar todas as providências no sentido de convocar a sessão da segunda Câmara para ser online, caso ainda permaneça esse impedimento de ser feita presencial. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Abra o microfone. Meu microfone aqui, viu? Presidente, de acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Por favor, a comissão do plenário, leitura da quarta leitura da resolução, por favor. Resolução normativa. Dispõe sobre a instituição da política de governança pública e compliance no âmbito do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em quarta leitura. Está facultada a palavra a senhora conselheira, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público, doutor Gustavo. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, senhor presidente, eu estou trazendo para relatar o processo TC 11.347/2019. Eu vou fazer a leitura direta do meu computador e trata-se de uma consulta formulada a esta Corte de Contas. Eu vou pedir a Vossa Excelência, se meu áudio estiver ruim, possa me
Eu estou direcionando aqui o meu celular para exatamente captar, mas se tiver... Ah. Não, não. Tá. Só durante a relatoria dele. Então, a consulta foi formulada pelo senhor secretário do município de saúde do município de Maceió, senhor José Tomás da Silva Nonô, nos seguintes termos, senhor presidente, abrem-se aspas, questionou ao TCAL, por meio da presente consulta, acerca da natureza da licitude na conduta da administração pública municipal de Maceió, via adquirir medicamentos com vistas a evitar iminente desabastecimento, em via de contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 5, da Lei Federal 8666/93, após comprovada a ocorrência de licitação deserta ou fracassada pela municipalidade. O processo tramitou regularmente em atenção aos artigos 187 seguintes do Regimento Interno da Corte, possibilitando a manifestação dos órgãos internos de instrução. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 1227/2020, do eminente procurador Gustavo Albuquerque Santos, entendeu que a demanda trazida à apreciação não preencheu os requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno da Corte, pois caracteriza como caso concreto no qual é pedida a manifestação do Tribunal de Contas sobre a licitude de determinada conduta que pode ser perfeitamente individualizada e a ser praticada pela administração pública. Seguidos, os autos aportaram no gabinete deste relator para julgamento. Esse é, em apertada síntese, o relatório, senhor presidente. A palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, eu mantenho a preliminar de caso concreto, mas aí eu aproveito o ensejo e percebo que a conduta descrita pelo secretário, ela se adequa perfeitamente no inciso 5 do artigo 24, ou seja, que é permitido, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, é permitida a dispensa, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Então, senhor presidente, essa é a minha manifestação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, entrando no mérito da consulta, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura da competência do tribunal, realmente a matéria é de nossa competência. Quanto à admissibilidade, eu estou pedindo vênia para discordar do Ministério Público de Contas, muito embora a consulta seja formulada realmente, dando a entender que se trata da apreciação de um caso concreto, nosso colegiado tem o entendimento de que o plenário deve fazer o mínimo esforço, né? O princípio do mínimo esforço, e se for possível responder a consulta em caráter abstrato, nós devemos admiti-la e assim responder. De modo que, ultrapassando essa preliminar de não conhecimento da consulta, eu passo diretamente ao mérito, senhor presidente. Inicialmente, é importante mencionar que o poder público dispõe, nos dias atuais, da Lei número 13.979/2020, modificada pela medida provisória de número 828/2020, como norma jurídica nacional mais específica, voltada para as contratações por dispensa de licitação, necessárias ao enfrentamento dos casos de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus, Covid-19. O referido diploma trouxe a seguinte autorização
com suas respectivas condicionantes. Abrem-se aspas. Artigo 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata esta lei. Parágrafo 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Parágrafo 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, internet, contendo no que couber, além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Contudo, fecham-se aspas, contudo, observa-se pela leitura da consulta formulada que a dúvida apresentada pelo titular da pasta refere-se à hipótese normativa contida no artigo 24, inciso 5, da Lei 8666/93, que vem a ser utilizada como norma geral de licitação e contrato e deve ser aplicado para as hipóteses fáticas que não versem sobre o referido enfrentamento, de modo que, caso o consulente possua qualquer dúvida quanto a qualquer preceito normativo que venha apresentar mais de um significado ou que sua interpretação gere dúvida fundada, poderá fazer uso desse mesmo instrumento processual, no caso a consulta, a fim de obter um entendimento do TCE que lhe permita manusear os instrumentos jurídicos previstos na Lei Federal Excepcional e de Enfrentamento do Coronavírus acima mencionadas, com a devida segurança. Assim, voltando ao objeto da presente demanda, faz-se necessário, primeiramente, a gente explicitar a distinção que existe entre licitação deserta e licitação fracassada. Pois bem, a primeira consiste no caso em que o certame licitatório não atraiu qualquer interessado em licitar, enquanto que a segunda hipótese doutrinária diz respeito apenas àquele em que, apesar de haverem comparecido interessados, estes deixaram de preencher os requisitos de habilitação ou tiveram suas propostas desclassificadas e, por isso, ficaram impossibilitados de prosseguir no referido certame. Dito isto, cabe afirmar que a previsão legal, em sua interpretação puramente literal, deixa clara a possibilidade de abarcar os casos de licitação deserta, que é o caso do artigo 24, inciso 5, mencionado pelo consulente, que eu vou fazer uma leitura rápida do inciso 5. Quando, abrem-se aspas, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nestes casos todas as condições pré-estabelecidas, a licitação seria dispensável. A dúvida fundada do gestor, senhor presidente, que surge, então, refere-se à aplicação do mesmo dispositivo às situações que se enquadram como de licitação fracassada,
uma vez que, em ambos os casos, o efeito prático seria o mesmo, a não consumação do objeto do procedimento, isto é, a seleção da melhor proposta a ser contratada pela administração pública. Nesse contexto, a pesquisa de jurisprudência realizada por este gabinete encontrou entendimentos decorrentes de uma interpretação ampliativa da norma legal de exceção, segundo os quais o preceito normativo contido no artigo 24, inciso 5, da Lei 8666, poderia ser aplicado para justificar a contratação direta, tanto na hipótese de certame deserto, quanto na de certame fracassado, consoante pode ser observado da decisão de número 533/2001, proferida pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2001, e cujo trecho principal eu transcrevo abaixo e vou fazer também uma leitura rápida da parte que nos é de maior interesse. A ausência de comparecimento, abrem-se aspas, a ausência de comparecimento abrange, inclusive, as hipóteses onde houve comparecimento fático do licitante, mas que não preenche requisitos jurídicos de habilitação ou de formulação de proposta. Portanto, legítimo concluir que, em tese, seria possível a invocação do inciso 5º do artigo 24 da Lei 8666/93 para respaldar a contratação direta também nas hipóteses de licitação fracassada, fecham-se aspas. Essa daí é bom fazer uma parte rapidamente, que é uma decisão muito antiga do TCU, uma decisão de 2001, e a gente pode ver que mais recentemente o TCU tem proferido entendimentos já em uma linha diferente, né? Pois bem, insta a esclarecer que este posicionamento, além de não se revelar dominante, inclusive no âmbito do TCU, não possui consonância data máxima vênia com a melhor técnica de hermenêutica que possa ser aplicada à interpretação da norma-regra que nos é posta para apreciação. Ainda nesse contexto, deve ser ressaltado também que o uso dos métodos adequados de exegese, de hermenêutica, pode até parecer, mas não se constitui em tecnicismo desnecessário, posto que sua finalidade precípua consiste em conferir ampla transparência à forma como o julgador realiza o seu silogismo jurídico necessário à construção da norma para o caso concreto, conferindo previsibilidade ao seu pensamento e, consequentemente, a segurança que o jurisdicionado precisa para tomar as suas decisões. Como se disse, o Constituinte originário consagrou como cláusula geral o princípio da obrigatoriedade da licitação, quando preconizou em seu artigo 37, inciso 21, que as contratações a serem realizadas pelo poder público deverão se submeter a um processo licitatório que assegure a igualdade de condições de todos os concorrentes, somente sendo permitida exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Além disso, o Constituinte originário permitiu também que o legislador ordinário pudesse estabelecer exceções a esta cláusula geral. Ou seja, a partir do texto constitucional, nos é conferido extrair de forma simples que o licitar é a regra, enquanto que a contratação direta, seja qual for a hipótese jurídica legitimadora, dispensa ou inexigibilidade, será sempre uma exceção. E, como sabemos, as regras de exceção devem ser interpretadas restritivamente sob pena de virarem regras gerais. Nesse sentido, coube a norma infraconstitucional preencher o conteúdo semântico da expressão jurídica licitação, assim como especificar as hipóteses de exceção que, conforme estabelecido pelo texto maior acima mencionado, devem obrigatoriamente estar previstas
em lei. Segundo definição do professor Marçal Justem Filho, a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Dessa maneira, a Lei 8666, que disciplina a matéria, assim estabelece em seu artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Nesse contexto, está salientar a observância do princípio da legalidade, que preconiza, segundo lição do professor Eli Lopes Meirelles, que o administrador público somente pode fazer o que a lei autoriza, ao contrário do particular, que pode fazer tudo o que a lei não veda. Portanto, no caso em exame, com a devida vênia ao entendimento contrário, não há espaço para interpretação ampliativa das exceções previstas na lei, uma vez que o referido princípio impõe que estas devem ser interpretadas restritivamente. O professor Técio Sampaio Ferraz Júnior ensina, abre-se aspas, que uma exceção é por si uma restrição que só deve valer para os casos excepcionais e, além, é contrariar sua natureza. Por isso, deve sofrer interpretação restritiva, fecham-se aspas. Cabe enfatizar ainda que a excepcionalidade e taxatividade das hipóteses de dispensa, conforme destacado pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, da seguinte forma, abrem-se aspas, a dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que particularidade do caso decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. Há, porém, dois aspectos preliminares que merecem ser considerados. O primeiro diz respeito à excepcionalidade, no sentido de que as hipóteses previstas no artigo 24 traduzem situações que fogem à regra geral e só por essa razão se abriu a fenda do princípio da obrigatoriedade, e o outro diz respeito à taxatividade das hipóteses. Daí, a justa advertência de que os casos enumerados pelo legislador são taxativos, não podendo, via de consequência, ser ampliados pelo administrador, termina a lição do professor José dos Santos Carvalho Filho. Conforme o mesmo autor, o próprio dispositivo legal estabelece que a licitação é dispensável. Isso porque se trata de uma faculdade conferida pela lei, tendo em vista que a norma não inviabiliza a realização do procedimento licitatório, que mesmo assim pode ser realizado se for mais conveniente para a administração pública. E aí eu trago, por fim, já seguindo para o encerramento da fundamentação, o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas da União, em julgamento mais recente, proferido no ano de 2016, em uma consulta também, e abro aspas para transcrever o pronunciamento do TCU no seguinte sentido. É preciso esclarecer que há diferença entre licitação deserta e licitação fracassada. No primeiro caso, não ocorrem interessados ao certame, justificando a contratação por dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso 5, da Lei de Licitações. Na segunda hipótese, apesar de ocorrerem interessados, estes são inabilitados ou desclassificados. A ocorrência de licitação fracassada não torna possível a dispensa
da licitação. Fecham-se aspas. No mesmo sentido, a gente encontra a lição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Também vou fazer a leitura da parte que nos interessa. Abrem-se aspas. A licitação deserta não se confunde com licitação fracassada, em que aparecem interessados, mas nenhum é selecionado em decorrência da inabilitação ou da desclassificação. Nesse caso, a dispensa de licitação não é possível. Fecham-se aspas. Logo, considerando os argumentos acima destacados, o artigo 24.5 da Lei 8.666 somente se aplica às hipóteses de licitação deserta quando se devem observar ainda os seguintes requisitos. Abrem-se aspas. A realização de licitação em que nenhum interessado tenha apresentado a documentação exigida na proposta, que a realização de novo procedimento seja prejudicial à administração, que sejam mantidas nas condições diretas todas as condições constantes do instrumento convocatório, e note-se que o dispositivo atende ao princípio da motivação, exige que seja justificada a impossibilidade de repetir a licitação sem prejuízo para a administração. Assim, torna-se imprescindível a demonstração de que a realização de novo certame trará prejuízos para a administração pública, posto que o espírito da norma objetiva é evitá-los. O caso de licitação frustrada, por sua vez, enseja, em tese, o saneamento de suas causas. Nessa linha, o professor José dos Santos Carvalho Filho entende, sendo o fato contornável, deve a administração realizar nova licitação. Portanto, senhor presidente, já encaminhando realmente para o fim, a gente menciona que a licitação frustrada, que não pode ser objeto da contratação direta, o próprio legislador infraconstitucional estabeleceu um procedimento também célere, né, no intuito de evitar o dano à administração pública, permitindo que, nestes casos, o poder público possa fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas que deram causa à desclassificação das propostas, facultando inclusive a redução deste prazo para 3 dias úteis nos casos de licitação do tipo convite. Por todo exposto, eu estou apresentando o meu voto para que o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento nas razões expostas acima, decida por conhecer a presente consulta, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º do inciso 19 da Lei 5.604/94, combinado com o artigo 6º, inciso 10 do nosso regimento interno, e responder ao consulente no sentido de que a aplicação da norma constante do artigo 24.5 da Lei 8.666 somente é possível aos casos de licitação deserta, observados os seguintes requisitos: não comparecimento de interessados no processo licitatório, possibilidade devidamente justificada de repetição do certame sem prejuízo à administração pública, e 3, a manutenção de todas as condições estabelecidas no edital. Enquanto que os casos de licitação fracassada, a administração pública pode observar o disposto no artigo 48, parágrafo 3º da mesma lei, que consiste na possibilidade do poder público fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas que deram causa à desclassificação das propostas, facultando inclusive a redução deste prazo para 3 dias úteis nos casos
de licitação do tipo convite. Dá conhecimento ao consulente da presente decisão, em conformidade com os termos do artigo 25, inciso 2, da Lei 5.604/94, e, por fim, senhor presidente, publicar a presente decisão. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto. Conselheiro Alberto. É porque eu pensei que o conselheiro Toledo fosse o seu primeiro a ser ouvido. Não, me está em discussão. Discussão. Então, terminada a discussão, em votação. Conselheiro Fernando. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Com relator, senhor presidente. Aprovado. Presidente, senhores conselheiros, eu não tenho mais processo pautado para o dia de hoje. Tá. Pela ordem, conselheiro Alberto. Sim, pauta para hoje, senhor presidente. Tá. Conselheira Raquel. Também não tenho pauta para hoje, senhor presidente. Então, não tendo mais pauta, mas antes de encerrar, eu queria fazer algumas colocações. Queria informar a todos que as diretorias nossas, nós tivemos reuniões e elas vão também usar o mesmo processo de videoconferência entre elas, no sentido do funcionário, junto com o diretor, conseguir não paralisar, ou seja, aquilo que pode ser realizado, cada diretoria já está trabalhando nesse sentido também, através de videoconferência. Vamos ter, em alguns setores, um rodízio, por exemplo, com relação à necessidade de andamento de processo que seja necessário. Isso já está configurado com as diretorias. Tivemos a oportunidade de fazer nossa reunião ontem aqui. Então, só para informar a todos os conselheiros e o Ministério Público que as coisas a gente não vai dar andamento dentro daquilo que o tribunal hoje dispõe com relação à parte da internet. Com isso, a gente não paralisa, com isso a gente está botando os processos, esse processo que tem andamento já de digitalizado para funcionar, as diretorias de fiscalização, que fechamos uma reunião também, já está com esse curso. Hoje está tendo a reunião agora com o pessoal de TI, para ver como é que funcionaria, e a ideia colocada foi o que for disponibilizar do mais, ou seja, 2018 para trás, 2019 para trás, vamos dizer assim, e que a gente possa, o que puder ser adiantado e repassado para o conselheiro, até porque a gente tem as prestações de contas, todas elas já estão no sistema, que a gente precisa mobilizar, e com essa dificuldade que a gente tem, porque a gente está em operação de guerra, a gente corrigindo as falhas, corrigindo aonde pode melhorar, ou seja, quem tiver as suas ideias, as suas colocações, como vem sendo dadas, e eu queria agradecer a todos os conselheiros, ao Ministério Público, a conselheira Rosa, que não está participando, mas também com a ideia da velocidade, foi colocado que a entrada das consultas pela ouvidoria, o conselheiro Rodrigo, ela já disponibilizou na pauta dela, seria já a resposta da Associação da Previdência Própria do Estado de Alagoas, mas infelizmente o computador dela lá na casa não conseguiu, mas ela deu velocidade, aí a coisa já tem uma resposta para trazer para o pleno. Na próxima terça-feira, ou seja, com relação a essas consultas, nós estamos dando a velocidade, dando aquilo que, vamos dizer assim, os gestores estão precisando para ter vamos dizer, segurança naquilo que eles estão fazendo, e que a gente, posteriormente, se Deus quiser, o mais rápido possível, a gente volte à normalidade, a gente comece a fiscalizar todos esses recursos que estão sendo gastos hoje. O tribunal não pode ficar fora disso, mas no momento certo, que agora o momento é salvar vidas, fazer a economia não deteriorar o mínimo possível, que a gente possa restabelecer.
nós estamos, isso me preocupa, porque nós estamos recebendo as informações, estamos dia a dia com o governador através de videoconferência, e ele vem colocando a dificuldade. Então, eu estou querendo repassar para vocês isso, para que a gente possa botar todas as cabeças para funcionar e que essas pautas de melhora dentro que a gente pode avançar. O TI está trabalhando normalmente, até nos finais de semana estão trabalhando para correr atrás. Eu acho que isso a gente está evoluindo para melhor, para ter uma coisa mais rápida, né? E era esses comunicados. Queria pedir a todos que, como o conselheiro Anselmo já colocou aí no nosso zap, a consolidação, e o conselheiro Alberto já tá aguardando de qualquer proposta com relação à lei orgânica que seja repassado para o conselheiro Alberto, o que for, que achar que deve retirar ou colocar, ele vai consolidar isso, vai trazer, vai passar para o conselheiro Anselmo, que é o coordenador, para que a gente possa repassar para todos os conselheiros, e a gente, na terça-feira que vem a gente consolidar uma única proposta de lei e que a gente possa encaminhar para a Assembleia Legislativa. Então, queria encarecidamente, quem tiver as suas propostas, as suas alterações, que seja encaminhado o mais breve possível, até quinta-feira, para dar tempo das coisas se configurarem. Ele já colocou o Leonardo para trabalhar nisso também via internet. Quer dizer, eles estão trabalhando já através online, que a gente possa ter essa consolidação para que a gente tenha uma velocidade também nessa lei, uma coisa tão importante para todos nós. Dito isso, eu queria passar e abrir a palavra para a nossa conselheira, nossos conselheiros e o nosso representante do Ministério Público que queira fazer alguma observação. Senhor presidente, Ana. Só para justificar aqui em público, mais uma vez, o fato de... E eu acho que a justificativa serve também para o conselheiro Alberto e conselheiro Sérgio em relação à nossa participação nas sessões com o processo, que nesse momento não está sendo possível, porque nossas salas estão inacessíveis, né? É uma situação que fugiu ao controle da gente e de vocês, tribunal, né? Porque houve os problemas com chuva, que inclusive o Daniel cedeu um espaço essa semana para que a gente fosse para lá, mas como ele disse que a previsão é finalizar durante essa semana, a gente achou que era mais prudente aguardar do que ficar movendo processos de computadores nessa fase que não justifica estar mexendo com tanta gente para coisas que não sejam urgentes, né? Então, acredito que a semana que vem a gente volte ao nosso gabinete e então a gente normalize a nossa produção no gabinete, só para justificar aqui a ausência de pauta nas nossas sessões. Ok, e foi bom você colocar, que eu tinha esquecido, mas também através até a proposta do conselheiro Alberto, e do Rodrigo, a gente está aos poucos abrindo aqueles atos da presidência com relação a trazer processo. Se tiver um processo pronto, independente que ele não tenha tanta urgência, mas ele já está pronto, definido, vamos fazer a pauta e a gente começar a trabalhar online, que eu acho que essa ferramenta ela vai nos facilitar muito, muito com relação ao futuro, quando essa coisa, mesmo essa pandemia ter acabado, ela vai facilitar algumas vamos dizer, necessidades do próprio tribunal com relação a isso. Eu queria colocar isso também e acredito que, com relação a essa obra, o que está realmente atrapalhando era a chuva, e no primeiro momento. O segundo, que não é uma obra que teve que ter uma concretagem total na laje de cima, depois vai ter uma impermeabilização na laje do lado. Essa ainda, o empreiteiro ainda está fechando até quarta-feira o prazo da carta convite, que onde tem essas varandas, é um problema diferente, é uma contratação diferente. Quem está fazendo todas essas obras é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, porque a gente não tinha os recursos necessários, e o importante, e não foi fácil convencer, mas depois eles entenderam que o prédio que nós utilizamos, ele, em termos de patrimônio, é um patrimônio do Estado. Então, eles estão colocando os recursos do próprio governo, no sentido de resolver o problema definitivamente do quarto andar em cima,
foi concretado tudo, não está toda concretado por causa da chuva, mas após o concreto vai ser feita a impermeabilização no quarto andar e, se Deus quiser, até quarta-feira, essa carta convite vai também, deve ser uma outra empresa que vai participar disso, para impermeabilizar essa laje que a gente tem ao redor do tribunal. Então, a gente estaria, vamos dizer assim, só com vaiamento possível ainda mas seria pequeno, quando tivesse uma chuva muito forte com relação aos vidros e a estrutura metálica, que isso aí tem 40 anos e nunca foi feito, e aí seria uma obra grande. E nesse momento agora não dá nem para avançar com o governo para tentar fazer a obra grande, por causa da dificuldade que eles estão tendo e arrecadação. A informação do governador ontem que caiu 50% do mês passado para esse mês a arrecadação. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, precisamos das ideias de todos, da colaboração de todos, e aqui eu estou disponibilizado aqui no tribunal, sempre na sessão, estou vindo para cá e, se necessário, eu venho, e acompanhando através das diretorias essa parte de videoconferência, que é importante para mobilizar os servidores e dar uma vida às diretorias. Espero que entendam a dificuldade, me ajudem no que for possível. Estou aberto para qualquer coisa, qualquer ato. Eu quero que a mente de vocês sejam utilizadas para que a gente possa superar isso com maior velocidade, enfrentar esse desafio e a gente crescer. Vamos crescer com relação a uma coisa que a gente precisava tanto, que era essa informática, e a pressão da necessidade está fazendo a gente trabalhar, que nós estamos trabalhando diariamente, 12 horas com relação à internet. Todos os programas, isso não vai ser desativado, pelo contrário, está sendo otimizado e, se Deus quiser, nós vamos esperar. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, de coração. E tenho recebido um carinho muito grande de vocês e um apoio muito grande para que a gente possa superar isso. Tá? Então, Vamos juntos, presidente. Tá. Se alguém quiser fazer a da palavra, está aberta. Primeiro, Rodrigo. Presidente, eu acho que todos nós estamos juntos, né, nessa enfrentamento dessa pandemia e juntos para construir um tribunal cada vez mais forte, mais unido o pensamento é esse mesmo, a união faz a força e com a força a gente consegue as transformações que a gente precisa, né, para o nosso tribunal. Além disso, eu queria deixar registrado aqui, lembrar a todos, que amanhã nós teremos a sessão da segunda Câmara. Tá? Temos um processo pautado para o dia de amanhã e eu conto com a participação dos conselheiros que compõem a segunda Câmara para que a gente possa relatar este processo. Era isso daí, senhor presidente. Ok. Continua facultada a palavra. Não teve quem queira fazer mais uso da palavra, eu queria convocá-lo para a próxima terça-feira, no horário regimental, e que Deus abençoe a todos e uma boa Semana Santa aí, todo mundo de quarentena. Até segunda-feira. Um abraço. Tudo bom. É isso aí, gente. Vocês acompanharam mais um direto do plenário através de videoconferência. Nesse momento do coronavírus, estamos trabalhando nesse sistema de videoconferência aqui no Tribunal de Contas. Eu conto com vocês no próximo direto do plenário. Um abraço, fica com Deus.